E aí, pessoal, aqui quem fala é o professor Tiago e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as medicações psicotrópicas, ou também conhecidas como medicações psiquiátricas, que assim hoje em dia não está tão legal de chamar, fica mais elegante chamar de medicações em saúde mental ou psicotrópicos. Pois bem, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que cada medicação, ela se enquadra em um grupo. Imagine aqui que temos várias caixinhas e vamos colocar em cada caixinha uma medicação. A medicação, ela vai entrar na caixinha de acordo com a sua ação, de acordo com a sua composição química. Então, algumas medicações vão ficar aqui por causa que elas servem para isso, outras aqui porque servem para isso e assim sucessivamente. As medicações psicotrópicas ou de saúde mental também se classificam da mesma forma como todas as outras medicações. E elas se classificam também de acordo com a sua ação, de acordo com a sua composição e atuação no organismo. Dentre essas categorias medicamentosas, nós vamos ter os benzodiazepínicos e ansiolíticos, nós vamos ter os antidepressivos, nós vamos ter os estabilizadores de humor e nós vamos ter os antipsicóticos. Eu vou tentar te dizer de uma forma bem resumida e bem simples para que serve cada um e vou colocar aqui na legenda um exemplo, do nome da medicação daquele grupo que eu vou estar falando na hora, certo? Vamos começar pelos ansiolíticos e hipnóticos, também chamados de benzodiazepínicos. Vamos lá. Os hipnóticos são um grupo de medicamentos que servem como ataque. A grande função de um hipnótico é um calmante. É uma medicação que vai induzir o paciente ao sono. Por quê? Porque ele vai chegar numa unidade de pronto atendimento, ele vai estar lá no pronto-socorro, ele vai chegar muito pilhado, muito agoniado, muito nervoso, e qualquer tipo de procedimento que vá ser realizado nesse paciente não vai ter o mesmo poder de eficiência. Por quê? Por causa da agonia que ele vai estar. Então, o que é que a gente precisa dar? A gente precisa dar um calmante de ação rápida e que ele fique por pouco tempo no organismo. Ou seja, essa é uma medicação controlada, de uso restrito, obviamente, que tem o poder de um calmante. E eles são chamados de medicações para ação ou medicações de ataque. São medicações de controle imediato. Então, esse paciente vai chegar com uma crise de ansiedade gigantesca, ele vai tomar um hipnótico induz ao sono e esse paciente tende a se acalmar. Por isso que essas medicações também são chamadas de calmantes. Mas nós também temos, dentre essas medicações ansiolíticas e hipnóticas, os benzodiazepínicos. O benzodiazepínico, ele tem uma ação calmante parecida com a do hipnótico, sendo que ele não é para essa curta duração apenas. Ele não é apenas para o ataque, ele também serve para o tratamento. Mas aí, essa medicação de tratamento, o que é que vai acontecer com ela? O organismo tende a resistir a essa medicação. O organismo ele não quer essa medicação ali dentro, porque são medicações, por hora, bem fortes. Então, o que é que vai acontecer? Essa medicação vai ser usada pelo paciente, o organismo vai tentar resistir, então a tendência natural é que sejam aumentadas as doses. Quanto mais a gente aumenta a dose dessa medicação, mais o organismo resiste. Quanto mais ele resiste, mais ele intoxica. Essa intoxicação por causa dessa quantidade medicamentosa é o que a gente pode chamar de efeito colateral. É aí onde entra a seguinte situação. Um hipnótico, ele é de ação rápida para um ataque, para o controle, para conseguir induzir ao sono. Então o efeito colateral dele é mínimo, porque o organismo recebe bem. Então, são medicações, apesar de fortes, o organismo não resiste a ela. Já os benzodiazepínicos, que são para tratamento, o organismo tende a resistir.
Quanto mais o organismo resiste, mais ele fica intoxicado, maiores são os efeitos colaterais em alguns casos. Algumas pessoas têm os efeitos colaterais maiores, outras pessoas têm os efeitos colaterais menores. Isso vai depender da dose, da idade do paciente, se ele tem outros problemas, se ele já fez o uso da medicação, ou seja, uma série de variáveis fará com que esse paciente tenha mais ou menos efeitos colaterais. E nós também temos os barbitúricos, dentro dessa mesma classe de ansiolíticos e hipnóticos. Os barbitúricos são anticonvulsivantes. São usados geralmente, eles nem são tão usados assim, mas são usados geralmente em pacientes que têm, como por exemplo, crises epiléticas. Então essa classe de medicação é usada para esse paciente. Nós temos também os antidepressivos. Os antidepressivos são medicações onde o paciente vai estar com as emoções em baixa. Então, um antidepressivo ele é um estimulante para esse paciente. Perfeito? Nós vamos ter também os estabilizadores de humor. Nos estabilizadores de humor, o paciente ele tem flutuações de humor muito frequentes, então essa medicação faz com que esse paciente tenha uma linha mais perene, ele tenha menos flutuações de humor. E nós temos os antipsicóticos. Nos antipsicóticos, eles servem para tratar problemas que vêm com psicoses, como por exemplo a esquizofrenia, certo? Então pronto. Antidepressivos para pacientes que têm depressão, estabilizadores de humor para pacientes que têm bipolaridade, antipsicóticos para pacientes que têm esquizofrenia, hipnóticos para pacientes que estão em algum surto nervoso, benzodiazepínicos para tratamento das mais variadas doenças ou problemas mentais. Tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos. Vocês podem ver, eu estava aqui estudando, pesquisando e tal, não sei o quê. E estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, muito mais com um improviso, tá bom? Eu espero que tenha dado para entender. Um grande abraço para vocês e até mais.